Cara, você sabia que você já poderia estar aí recebendo aluguéis? Sim, você mesmo, que eu estou falando, gamer investidor, assim como eu, um cara duro, sem dinheiro, aí todo endividado, mas a gente poderia estar aí no mercado imobiliário? Sim, cara, e com apenas R$ 89,76 você poderia já estar começando a receber seus primeiros aluguéis. Sim, cara, e se você não sabe disso, é porque você não se deu o trabalho de pesquisar, de procurar, ou até mesmo de se interessar em ter os seus primeiros investimentos. Cara, ainda bem que você está aqui nesse vídeo e eu vou falar para você como você pode fazer isso. Cara, e pior que é uma maneira muito simples e muito fácil de fazer. Com apenas R$ 89,76, sim, você já começa a fazer parte do grupo seleto de pessoas que recebem aluguéis todos os dias para assim, talvez gamer investidor, você começar a alcançar a sua meta, a sua independência financeira, cara. É óbvio que não é tão fácil assim você fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de investimentos, porque requer uma rotina e um aprendizado contínuo. Então, espero que você esteja estudando para isso e lendo meu e-book que está totalmente gratuito aqui, beleza? Então, sem delongas, cara, como assim, cara? Não é muito simples, vocês vão entrar no mercado de fundos imobiliários, sim, cara. É um mercado que eu vou falar para vocês, muito bom, é um investimento com baixo risco, onde você tem total controle dos seus investimentos, ok? Dentro dos fundos imobiliários temos diversos tipos de fundo, mas em específico esse que eu vou falar é fundo de tijolo. Realmente é um prédio que existe, consiste em você comprar uma cota do imóvel, assim você já vira acionista desse fundo e toda vez que o fundo alugar esse, esse salão, esse fundo logístico, uma loja no shopping, um salão comercial, ele vai receber um aluguel e esse aluguel vai ser repassado para você em formas de dividendos, de acordo com a quantia que você investiu por cota. Por exemplo, HSML11 é o que nós vamos falar sobre ele aqui. Então você compra uma cota e você tem direito de receber ali seu primeiro aluguel, seu primeiro dividendos. E consiste então nisso, você entrar no mercado imobiliário de uma maneira muito mais fácil, tá? E com pouca grana inicialmente. Tá. O que são fundos imobiliários? São exatamente isso que eu falei, principalmente os fundos imobiliários logísticos e de tijolos. São prédios onde as pessoas, as grandes empresas multinacionais alugam setor logístico, shoppings, lajes corporativas, que são os escritórios, entre outros. Ok? Pontos positivos para você investir em fundos imobiliários, cara. Além dos dividendos e com o tempo e com novos aportes mensais, esses dividendos se transformam numa bola de neve de juros compostos trabalhando por você e você reinvestindo todos os meses aquele valor que você recebeu. Portanto, o valor da cota de R$ 89,76 menos o valor do seu aluguel do dividendo, então você está comprando cota com desconto, ok? Esse é o primeiro ponto positivo. O outro ponto positivo, segundo, acessibilidade. É muito mais fácil você comprar uma cota de fundo imobiliário do que você comprar um galpão logístico, um prédio, uma sala comercial, porque são milhares de reais, né? Então, às vezes é inacessível para a gente. Também o que? Diversificação. Quando nós compramos fundos logísticos ou de tijolos, dentro desse fundo tem diversos prédios cujo qual estão espalhados
em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras cidades. Então, se em algum dado momento aquele imóvel tem uma vacância, que a vacância é a inadimplência de pagamento de aluguel, o outro de São Paulo, Rio de Janeiro, consegue ali balancear. Então, por isso tem a diversificação. Então, é um sistema muito bom. A liquidez também. A liquidez diária é um outro ponto importante, porque se você quiser vender suas cotas hoje, você pegando um fundo imobiliário bom, você tem a liquidez diária, você consegue vender rapidamente. Você lá no home broker da sua corretora, você dá um enter lá, cara, vende na hora no preço a mercado, ok? Então a liquidez alta. Você também terceiriza, um outro ponto importante, a gestão do fundo. Veja bem, se você tem um imóvel físico, onde você compra o imóvel, a gestão quem tem que fazer é você. Falar com a imobiliária, falar por quanto quer alugar, arrumar a pessoa que vai ter que alugar, vai ter que ter os reparos que vai ser por conta de você, cara, a precificação, isso. Então nada mais conveniente do que uma gestão profissional dentro do fundo fazendo todo esse trabalho para você. Também aqui nós temos aqui uma parte fiscal muito importante. Nós temos isenção de imposto de renda, sim, sobre os dividendos, cara. Então aquele aluguelzinho que você recebe todo mês, você não vai pagar nenhum tipo de imposto, salvo exceção via de regra, quando você tiver uma grande quantidade de fundos imobiliários e você for vender para fazer um outro tipo de rebalanceamento, entre outras coisas, dentro da sua carteira. Aí sim, você paga 20% de imposto sobre o lucro total, beleza? Não sobre o capital investido. Isso é bom. Os pontos negativos de fundo imobiliário, cara, risco de mercado. Sim, temos riscos de mercado, sim, como na pandemia tivemos vários fundos imobiliários caindo bastante, porque shoppings fecharam, galpões logísticos fecharam, então tivemos que devolver as salas comerciais, então teve um impacto. Isso você não controla, beleza? Falta de controle direto, então você não consegue controlar aquele ativo, porque não está nas suas mãos. Como a gente falou em cima, temos a gestão profissional, os conselheiros do fundo, os gestores que fazem todo o controle, então não está na sua mão, beleza? Possíveis oscilações de mercado, então os dividendos podem sim oscilar o seu aluguel, de acordo com como é que está andando a vacância do fundo, ou tivemos algum outro tipo de problema, pode tanto aumentar com a venda de um ativo, ou também por alguns tipos de outros problemas também pode diminuir, ok? E também a tributação sobre o ganho de capital, que é um ponto negativo, ok? Mas até então, ok. Agora você comparar um fundo imobiliário com imóvel físico, vamos falar aí do imóvel físico então. O imóvel físico, ponto positivo, que você tem total controle sobre o imóvel. Você pode vender a hora que você quiser, você pode alugar pelo preço que você quiser, você pode escolher o alocatário com criança, com cachorro, com um papagaio, pode ser streamer, pode ser, você escolhe, tá? A valorização do imóvel também é um ponto positivo, também a possibilidade de uso próprio, você pode também morar no imóvel, enfim, e também você pode dar ele como parte de pagamentos e de financiamentos aí, para você pegar um financiamento como garantia de financiamento. Os pontos negativos de você ter um imóvel físico: alto custo, então você precisa de muita grana para você comprar um imóvel, né? Também a baixa liquidez, quando você quiser tentar vender esse imóvel, dependendo da região que você esteja, o local, além da falta de compradores, que é a baixa liquidez, você vai ter um problema com imposto quando você vender, que impostos são altos quando você vende um imóvel, ok? A manutenção, os custos fixos que você vai ter que fazer ali, manutenção, pintar, trocar um telhado, entre outras coisas, e também o risco de vacância. Quando o seu imóvel fica sem alugar, provavelmente ele vai ficar entre 3 a 6 meses sem algum locatário, então você vai ter um período de vacância sem
rendimentos, ok? Então esse aqui é específico de imóvel físico para vocês terem mais ou menos aí ver a diferença entre fundos imobiliários e imóveis físicos. Imóveis físicos. Estou falando assim bem assim resumidamente, tá ligado? Gamers investidores. E vamos falar aí do nosso fundo aí que estou falando em questão, é o HSML11. Ele é um fundo de tijolo, ok? Ele faz parte dos fundos de shoppings. O HSML11 ele sofreu sim uma grande queda durante o período do Covid, tá, da pandemia, porém já voltou, paga ótimos dividendos, entre torno de 10 a 12%, sofre essa oscilação, então é de 10 a 12% ao ano, então pode chegar a pagar de 0,9 a 1,2 de porcentagem ao mês sobre o capital investido, tá? O único risco que esse fundo imobiliário pode ocorrer é um outro tipo de pandemia, quando o mercado começa a desaquecer e as vendas começam a ir mal. Então esses fundos têm a característica de perder um pouco o seu valor. E agora uma parte muito importante, quando você compra fundos imobiliários dessa forma, como eu falei no início, você está dando prioridade para ativos que te dá rendimento. Então, conforme você vai recebendo seus dividendos, sim, acontece o efeito bola de neve, juros compostos sempre trabalhando para você. E então você vai comprando cotas com desconto e aportando cada vez mais. Aqui eu vou dar uma dica também, tá, galera? Por que os fundos imobiliários estão caindo nesse exato momento? Existe uma correlação. Quando as taxas de juros como Selic aumenta, então a probabilidade da cotação de todos os fundos imobiliários começam a cair, porque há uma migração de fundos imobiliários para a taxa Selic. Por exemplo, hoje estamos, acho que se não me engano, está entre 11% e 12% a taxa Selic, não me lembro de cor aqui. Então, às vezes é muito mais fácil para o investidor migrar um pouco para uma coisa mais segura, que são a renda fixa, que está pagando mais atrelada à Selic, e aí, consequentemente, saem dos fundos imobiliários. Porém, aqui é uma janela de oportunidade, porque os fundamentos dos fundos você tem que olhar. Se não mudou, é uma oportunidade de janela para você adquirir mais, porque quando a taxa Selic começar a cair, que vai começar a cair em torno de 2026 para 2027, os fundos vão voltar a crescer o seu valor. Então, além dos dividendos que vão estar alto nesse momento, você vai ter a valorização da cota. Entendeu, galera? Então, é de grande importância vocês começarem os seus investimentos. Então, se vocês gostou do vídeo até aqui, considere se inscrever no canal Gamer Investidor. Tem um e-book que eu vou deixar para vocês aí totalmente gratuito. Baixa aí, lê e tamo junto e fui!